Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Crossovers compactos cuja proposta é ter um visual mais esportivo. Temos poucas opções assim no mercado brasileiro. Um que a gente já conhece há algum tempo é esse, o Hyundai Creta N-Line. Essa é a versão mais equipada e completa com motor 1.0 turbo. Recentemente, a Chevrolet também trouxe uma opção com essa mesma proposta de visual esportivo. Estamos falando aqui do Chevrolet Tracker RS. Essa versão fica uma abaixo da versão topo de linha Premier. Os dois carros, apesar da mesma proposta, têm semelhanças, mas diferenças importantes. O Tracker RS vem com motor 1.2 turbo que é mais potente, esse carro tem um pouco menos de equipamento e é mais barato. Já o Creta N-Line, ele é um pouquinho menos potente, vem com mais equipamentos e é mais caro. E aí, qual dos dois que você acha que é mais legal? É exatamente isso que a gente vai explicar detalhadamente nesse vídeo. Em ambos, a ideia é sugerir mais esportividade através do visual. Falando primeiro do Creta N-Line, ele tem aqui na frente uma grade exclusiva da versão, inclusive com elementos tridimensionais, e vocês estão vendo que tem uma cor grafite. Mas ele tem vários elementos aqui em preto, não só aqui na frente, mas ao longo do carro. Quando a gente vem para o Chevrolet Tracker RS, também tem as suas diferenças. Você consegue ver aqui uma grade do tipo colmeia, e em preto brilhante. Outro detalhe, a gravatinha da Chevrolet aqui está escurecida, como a gente já viu em algumas outras versões. Mas quando a gente compara as duas propostas aqui com as versões mais regulares, o Creta tem um pouco mais de apelo esportivo do que o carro da Chevrolet. Faróis, nos dois tecnologia de iluminação em LED. Começando pelo carro da Hyundai, você tem o farol baixo e o farol alto em LED. Entretanto, a luz de pisca que fica na parte de baixo é do tipo incandescente. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, é o farol que você já conhece da versão topo de linha Premier do Chevrolet Tracker. Também totalmente em LED. Farol baixo e farol alto em LED. Quando você vai para a luz de pisca, também em LED. Só que tem um detalhe a mais aqui no carro da Chevrolet. Por quê? Quando você dá a luz de pisca ou vira o volante, você vai perceber que ele liga uma luz a mais aí dentro do farol, que é uma conversão estática, ilumina melhor no momento da manobra. Dessa forma, o carro da Chevrolet leva vantagem na iluminação dianteira. Powertrain aí o conjunto de motor e câmbio, tem muita coisa similar aqui. Os dois carros, tração dianteiras e câmbios automáticos de 6 marchas. Também motores 3 cilindros, turboalimentados e flex. Só que começam as diferenças. Aqui no carro da Hyundai o sistema de injeção é direto, injeção direta de combustível, duplo comando variável, comando acionado por corrente. Potência máxima aqui 120 cavalos e torque máximo aqui 17,5 kgfm. Quando a gente vem para o carro da Chevrolet, o fato aqui é que esse carro é 1,2 litro, então ele tem uma cilindrada maior. Porém aqui a injeção é indireta e o acionamento do comando é feito por correia dentada. A potência aqui é maior, são 133 cavalos e o torque máximo de 21,4 kgfm. No carro da Chevrolet, a bateria é convencional, tipo SLI, mas quando a gente chega aqui no carro da Hyundai, a bateria aqui é do tipo AGM. Motivo disso é a presença do sistema Start-Stop, aquele que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas para economizar combustível e também diminuir emissões. Só que aí tem um problema, porque na hora de repor essa bateria, ela acaba custando bem mais caro do que a bateria convencional que vem no Chevrolet Tracker. E também, para aquela turma que é viciada em manta acústica no capô, o carro da Chevrolet traz aí a manta acústica, já o carro da Hyundai não traz. E os dois carros, como vocês estão vendo, usam aí a varetinha convencional para manter o capô aberto. Consumo também é um ponto bastante crítico nesses dois carros. E olha, tem uma coisa que é bem diferente do resto que normalmente a gente testa aqui no canal. Por quê? Quando a gente vem aqui no Chevrolet Tracker, olha a curiosidade. Tanto com gasolina quanto com etanol, o Tracker consegue ser mais econômico na estrada. Quando a gente vem aqui no carro da Hyundai, tanto com gasolina como com etanol, o carro da Hyundai é mais econômico na cidade. Bom,
Tem várias explicações para isso, né? Tipo de engenharia que é usada no motor, o carro da Hyundai tem start-stop e até mesmo escalonamento de câmbio. Mas a gente vai testar isso tudo na prática. Tamanho. Aqui os dois carros são bastante próximos, inclusive na largura e altura a diferença é bem pequena. Mas o que interessa mesmo, por exemplo, é o comprimento. O carro da Hyundai tem 4,30 metros, enquanto o carro da Chevrolet tem 4,27 metros. E essa proporção um pouco maior do carro da Hyundai se mantém no entre-eixos. Aqui nós temos um entre-eixos de 2,61 metros, enquanto que o carro da Chevrolet tem um entre-eixos de 2,57 metros. Por esses números, a gente poderia arriscar dizer que o espaço no banco traseiro do Creta vai ser melhor, mas a gente tem que conferir na prática. Na condição de crossovers, esses carros precisam ter um pouco mais de mobilidade para aquela aventura urbana. E olha, o ângulo de saída deles é praticamente o mesmo aí na casa de 28 graus. Mas quando a gente olha para o ângulo de entrada, que é aquele ângulo aqui na frente, Chevrolet Tracker tem 17 graus, enquanto que o carro da Hyundai tem 20,4 graus. E tem um outro dado importante, a altura mínima em relação ao solo. A Chevrolet Tracker é de 15,7 centímetros, já o carro da Hyundai é de 19 centímetros. Por esses números, a gente imagina que no nosso teste lombada o Creta deve levar vantagem, mas vamos testar. Aqui pelo lado, começando pelo carro da Chevrolet, o que tem diferente aqui na versão RS? Então a gente tem aqui a barra de teto flutuante pintada em preto. O espelho lateral e a roda é pintado em preto brilhante, mas cabe destacar, essa roda aqui é exatamente igual à da versão tradicional, apenas recebe uma pintura diferente. Quando a gente vem no Creta N-Line, muda mais. Essa roda é específica da versão N-Line, então ela tem um visual diferente, diamantada em 2 tons. Outra coisa para chamar a atenção, o espelho lateral e a parte superior do teto, aqui é tudo preto brilhante, então você está vendo que tem mais mudança aqui no carro da Hyundai. E para fechar, tem essa parte aqui embaixo, em preto brilhante, e esse tom que é muito parecido ao da roda. Então a gente consegue ver mais elementos que diferenciam esse visual esportivo no carro da Hyundai em relação ao carro da Chevrolet. Do ponto de vista construtivo, as rodas são bem semelhantes, porque ambas em liga leve de 5 furos, aro 17 polegadas. Os pneus também são largura 215, mas tem uma pequena diferença, porque aqui no carro da Hyundai o perfil é 60, enquanto aqui no carro da Chevrolet o perfil é 55. Então, visualmente dá a sensação de que o carro da Chevrolet tem uma roda maior. Ele não tem, é a mesma medida, mas o pneu mais alto do carro da Hyundai pode proporcionar mais conforto, enquanto o pneu mais baixo da Chevrolet, melhor estabilidade. No Creta N-Line, o freio traseiro é a disco, enquanto que no carro da Chevrolet é tambor. A gente já explicou várias vezes aqui para vocês, não é uma questão de frear mais, mas é uma questão de frear melhor. Porque o disco, imagine você descendo a serra com o carro carregado, bastante tempo com o pé no freio. A chance de você ter fading aqui atrás, o superaquecimento do disco, é muito menor do que num carro com sistema de freio a tambor. E a questão visual aqui atrás, como fica? Começando pelo carro da Hyundai, você vê um para-choque específico dessa versão. Tem todo esse elemento trabalhado, detalhes aerodinâmicos e até a saída de escapamento dupla. Não é uma dupla de verdade, né? É uma saída de escapamento simples com uma ponteira dupla. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é aquela anteninha do tipo tubarão. Quando você vem no carro da Chevrolet, é bastante parecido às outras versões da Tracker. Não muda muita coisa. O que a gente vê de diferente é o símbolo da Tracker aqui em preto, a gravatinha em preto e o para-choque que tem esse detalhe aqui na parte de baixo em preto piano. Até mesmo a antena é aquela bem convencional, com uma haste. Então, do ponto de vista visual, o carro da Hyundai é mais trabalhado. Iluminação traseira. Nos dois carros, eles herdam as soluções das versões topo de linha. Aqui no carro da Hyundai, é o mesmo tipo de iluminação em LED que a gente vê na versão Ultimate. É aquele LED um pouco mais largo. Então você tem LED na lanterna e LED na luz de freio. Já a luz de ré que fica aqui embaixo é do tipo incandescente e a luz de pisca que fica aqui é do tipo incandescente. Quando a gente vem aqui na Tracker, também é a lanterna da versão Premier. Então ela é iluminada em LED na lanterna e luz de freio também em LED. Já luz de pisca e luz de ré são do tipo incandescente. A gente vê
digamos assim, a mesma tecnologia nos dois carros. E se você for comprar um carro desses para botar uma carretinha, aí tem diferença grande. Porque o carro da Hyundai aceita engate traseiro com uma capacidade aí um pouquinho superior a 500 kg. Já o carro da Chevrolet não aceita a colocação de engate traseiro. Porta-malas também é bastante importante. Vou falar os números oficiais em primeiro lugar. Creta é declarado com 422 litros VDA, Chevrolet Tracker declarado com 393 litros VDA. Mas vamos analisar com calma e com cuidado? Distância, daqui até o fundo do porta-malas. No Creta, a gente tem aí 86 centímetros. No carro da Chevrolet, daqui até lá o fundo, eu medi, tem 77 centímetros. Então a gente vê que aqui a profundidade do porta-malas é um pouco melhor. Mas também tem a questão da altura, né? Que seria aqui do piso até o limite do tampão. No Creta, a gente tem 41 centímetros. Já na Tracker, daqui até o tampão são 45 centímetros. Então, se o pacote for mais alto, vai caber melhor aqui na Tracker. Tem também a questão da largura da boca do porta-malas. Aqui no carro da Chevrolet, medido, são 107 centímetros. Quando a gente vem aqui no Creta, se a gente pegar aqui a parte de baixo, são apenas 101 centímetros. Então vocês estão vendo que tem essas diferenças de tamanho. Só que agora vai um detalhe importante. Por quê? Aqui no carro da Chevrolet, tá vendo esse piso de porta-malas? Ele desce. Aliás, os 393 litros declarados são com essa configuração aqui. Mas você consegue usar aqui todo o espaço útil para coisas mais altas. E no carro da Hyundai? Você até tem a possibilidade de usar o espaço aqui embaixo. Só que esse piso não desce. A única coisa que você consegue fazer com esse piso é colocar ele nessa posição aqui para fazer acesso ao step. Moral da história. Do ponto de vista de utilização, o porta-malas do Chevrolet Tracker vai ser mais prático. Aproveitar que o piso está levantado e já vamos falar do step. Começando aqui no Creta, vocês vão perceber que é um step temporário, ele é um step um pouco mais fino. Mas, quando a gente olha aqui o step e a beirada aqui do porta-malas, se você colocar o piso na posição normal, a gente percebe que, se você pegar o pneu que furou e tiver que colocar ali dentro, você vai ter espaço para colocar o pneu aqui, mantendo o porta-malas nessa posição. E um detalhe importante, está vendo aqui a base do porta-malas aqui? Ela é um pouco mais baixa aqui no Creta, então você vai ter menos esforço para tirar o step e colocar o pneu furado do que no Tracker. E no Tracker como é que é? Bom, a gente tem aqui o piso, que a gente tem que levantar ele aqui para fazer acesso ao step. Também é um pneu temporário, mas se a gente deixar o porta-malas nesta posição aqui na parte mais superior, também teremos espaço para colocar o pneu furado aí dentro, sem comprometer, digamos assim, a utilização do porta-malas. Mas aqui no Chevrolet Tracker o porta-malas vai ficar melhor. Já no Creta é basicamente o espaço que você vai ter sempre. E com os bancos rebatidos, como é que fica a situação? Vamos primeiro olhar aqui no Chevrolet Tracker. Vocês estão vendo ali que o banco fica um pouquinho inclinado, mas tem uma continuidade do piso do porta-malas até o banco. Então se você tiver que arrastar coisas, não vai ser tão difícil. E no carro da Hyundai? Também temos a continuidade, só que ali o banco desce um pouco mais. Mas eu quero chamar a atenção para vocês desse espaço aqui aberto. Então se você tiver que colocar uma coisa um pouco mais larga, ele vai conseguir passar ali nas laterais, ainda que ela não fique totalmente apoiada no chão. Entretanto, quando você vem aqui no carro da Chevrolet, você vai perceber essa estrutura aqui. Então, com o banco rebatido, o aproveitamento no carro da Hyundai será melhor. Mais um detalhezinho, para alguns pode fazer diferença. Vocês estão vendo aqui o tampão do Creta? Tentei colocar ele aqui nesse espaço que sobra. Ele não cabe aqui, né? Mesmo de lado ou de comprido, ele não cabe. Entretanto, no carro da Chevrolet, olha que legal, você coloca todo o tampão aqui dentro desse espaço. Então, nesse caso de guardar o tampão, aí a vantagem é para o Tracker. Posição do motorista, começando pelo Chevrolet Tracker, os ajustes. Volante, com profundidade e altura. Banco do motorista, ajuste milimétrico de altura, e tem também aqui o ajuste de altura do cinto de segurança. Em acabamento, a porta, grande parte dela é plástico duro,
apenas esse material aqui que é diferente, que parece um couro, mas não é um couro, e é acolchoado. Parte desse material a gente vê aqui na extensão do painel. Tem espaço para guardar algumas coisas aqui embaixo, como vocês estão vendo, pode ser lata, garrafa ou copo, e algum espaço adicional para você guardar mais algumas outras coisas. E no Creta, como fica a posição do motorista? Os mesmos ajustes, então a gente tem volante aqui com profundidade e altura, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura e também ajuste de altura do cinto de segurança. Quando a gente vem aqui para a porta, também grande parte aqui é plástico duro, só que aqui você vê um plástico com acabamento um pouquinho diferente nessa porção. E aqui você tem couro acolchoado para apoiar o braço. O espaço para guardar coisas é um pouco maior no Creta, então você tem aqui, que pode ser lata, garrafa ou copo, e a gente vê que tem um espacinho um pouquinho maior aqui para trás. Só que tem um detalhe aqui nos controles, porque nesse carro você tem a opção do rebatimento dos espelhos laterais que não está disponível no Chevrolet Tracker. Banco traseiro no Tracker. Deixei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar. Meu joelho em relação ao banco, aqui ó, praticamente 5 dedos fechados. Movimentação de pés é boa, porque você consegue até mesmo colocar o pé sob o banco dianteiro. A gente ainda tem aqui alguns recursos, como 2 tomadas USB do tipo A, a gente também encontra alça de segurança no teto, e essa lâmpada aqui, que não é necessariamente de leitura, mas serve aqui para quem vai atrás. E o detalhe, aqui nós temos o teto solar panorâmico, quem vai atrás acaba desfrutando da vista superior. Banco traseiro do Creta usando o mesmo critério para os bancos dianteiros. Do meu joelho ao encosto do banco, vocês podem ver que é praticamente o mesmo espaço. Na movimentação de pés, os dois carros são parecidos, mas eu tenho a sensação que no Chevrolet Tracker você consegue colocar um pouco mais a perna sobre o banco dianteiro. E os recursos aqui atrás? Aqui só tem uma porta USB do tipo A. Na Tracker são 2. Entretanto, aqui tem esse porta-objetos que você pode colocar o seu smartphone e o cabo para ficar mais fácil. Diferenciais, aqui ó, saída de ar condicionado para o banco traseiro, faz diferença quando a temperatura está muito quente. Temos aqui a alça de segurança no teto, só que a diferença, luzinha aqui de leitura dos dois lados. Aqui também tem o teto panorâmico, mas olha, é bem diferente do Tracker, porque o Tracker, o teto termina mais ou menos aqui, esse vem até aqui atrás, então quem vai aqui atrás participa muito mais da visão superior. Interior do Chevrolet Tracker, bancos forrados em couro, costura em vermelho, aqui um detalhezinho em tecido. A gente tem também aqui o volante forrado em couro com a costura em vermelho. O descansa-braço é fixo, você apenas pode abrir. Porta-objetos aqui na parte de baixo, 2 porta-latas, lugar para colocar a chave, freio de estacionamento convencional, alavanca de câmbio, espaço para guardar algumas coisas aqui, tomada USB do tipo A, tomada 12 volts e o ar-condicionado que é do tipo manual. Interior do Creta, começando pelo banco, também em couro, só que aqui vocês estão percebendo que ele é microperfurado, ele é também um pouco mais anatômico, tem os detalhes aqui em vermelho e é tudo em couro. Quando a gente vem aqui para o volante, também em couro, só que a região onde você faz a pega, ela é um pouco mais anatômica e vem com couro microperfurado. Já vou aproveitar para destacar que esse carro traz pedal shifts. Falando aqui do descansa-braço, vocês podem ver que ele tem a tampa, ela é um pouco mais para frente, mas ela não vem para frente. Tem aqui porta-objetos, 2 porta-latas. E aí começam as diferenças. Porque esse carro vai ter freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold, banco do motorista com 3 níveis de ventilação. Aqui você tem um botão para desligar o sistema de start-stop. Aqui você tem o botão para acionar o sistema de câmeras 360 graus, a gente vai mostrar depois. Modos de condução, carregador de celular por indução, além da porta USB da tomada 12 volts, mais uma porta USB-A para carregamento, e o ar-condicionado aqui é digital e automático, inclusive com 3 modos de ventilação, um mais intenso, um médio e um mais suave. Tem muito mais equipamento aqui no Creta N-Line. Central aqui na Tracker é aquela que a gente já conhece de outros carros da Chevrolet. Ela é relativamente básica, não possui mapa de GPS embarcado. O que ela tem de diferente é a possibilidade de você distribuir Wi-Fi para vários dispositivos aqui dentro do veículo. Ela também conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Inclusive, eu estou aqui com o celular conectado pelo Android Auto sem fio. Vocês podem ver que a porta USB aqui está disponível. Então isso é um recurso adicional que acaba acrescentando um pouco mais de possibilidades.
A gente também, através da central, consegue fazer algumas configurações do veículo. Então, todos esses sistemas aqui são configurados diretamente pela central multimídia. Mas, mais uma vez, ela não tem nada de muito diferente aqui. Ela tem o essencial para atender o cliente. E a multimídia do Creta N-Line? Vamos começar pelo que ela não tem. Integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Se você quiser fazer essa integração, tem que usar o cabo naquela porta USB-A. Mas vamos falar do que ela tem. Aqui de cara você já tem previsão de tempo, inclusive dos próximos dias. Por quê? Porque essa central é conectada, assim como a da Chevrolet, mas aqui está disponível o aplicativo. Outra coisa, mapa de GPS embarcado. Não depende de sinal de celular para você usar o Waze ou Maps, você tem um mapa de GPS embarcado. Quando você vem aqui na parte de setup, várias configurações do carro também estão disponíveis. Inclusive, se você quiser, você pode pegar aqui o carregador sem fio, desabilitar e transformar o espaço ali num porta-objetos sem ter qualquer problema. E uma outra coisa de diferente, quando você aperta aqui mídia, você tem várias funções de áudio, só que olha que legal essa. Sons da natureza. Você pode escolher todos esses ambientes para ter aí um som relaxante dentro do carro. Tá na cara que essa central é melhor do que a que a gente tem no Chevrolet Tracker. Vamos aproveitar para falar um pouquinho aí de OnStar e BlueLink. Pois bem, eu estou aqui com os dois aplicativos abertos. Esse aplicativo aqui está controlando o Chevrolet Tracker que está ali na nossa frente, e esse aplicativo está comandando o Creta N-Line que nós estamos aqui dentro. Já de cara a gente consegue ver uma diferença entre os dois. Então aqui na tela inicial, olha, eu tenho a opção de dar a partida no Tracker, mas eu também tenho a opção de dar a partida no Creta, aí eles são iguais. Acionar alarme, os dois têm um alarme. A gente também tem aqui trancar as portas, travar as portas, destravar as portas são iguais. Aqui tem uma opção de interromper o alarme, porque ó, quando a gente aperta aqui e segura, olha o que acontece. Ele vai mandar o comando para o Tracker disparar o alarme. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem uma diferença de funcionamento entre os dois carros. Ó, esse é o Tracker com alarme disparado. Se eu tentar parar o alarme do Tracker aqui, ó, na chave de telecomando, ele até manda o comando para o carro, mas não para. Se você quiser interromper o alarme do carro da GM, você tem que mandar pelo aplicativo ou esperar ele fazer o término do acionamento do alarme. Já no Creta, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou acionar o alarme do carro da Hyundai. Ó. Fiz o comando remoto, esse barulhinho é do aplicativo. Só que aqui, ó, se eu apertar esse botão da chave de telecomando, ele para o alarme. Eu não preciso parar o alarme pelo controle. Então a gente vê que as funções são parecidas, porém, aqui no Creta tem coisas a mais. Olha esse comando aqui, ó. Abrir janela. Isso é uma coisa que não tem no carro da Chevrolet. Eu consigo abrir as janelas pelo aplicativo. E eu também consigo fazer o fechamento das janelas aqui pelo aplicativo. Vamos ver quanto tempo leva? Olha aí, já fez o fechamento das janelas. Então só aqui a gente já viu que tem uma diferença importante na operação dos dois carros. Eu vou apenas destrancar o carro porque ele travou aqui para não disparar o alarme. Voltando aqui para o aplicativo da Chevrolet, tem aqui a opção mais. Nessa opção a gente tem aqui localização do veículo, que a gente aperta aqui, ele vai fazer a localização, então ele vai se comunicar com o carro para poder fazer a localização e mostrar o local. Condução inteligente. Aqui ele faz um relatório do que você fez no carro. Então você tem aqui, ó, pontuação do trajeto mais recente. Você tem aqui os dados do dia que você usou, então ele te mostra tudo. Os dados da semana e os dados do mês. Mas ele faz aqui digamos assim, um consolidado de tudo que você fez. Então 52 viagens, últimos 30 dias, mas você tem a informação. E você também tem aqui a rede Wi-Fi, né? Que por aqui você sabe quanto que você já usou do seu plano e você consegue mudar o nome da rede e a senha que está aqui no seu veículo, se você quer ela ativa ou não. Bom, voltando agora aqui no aplicativo da Hyundai, vamos ver as outras opções que a gente tem. Ajuste de climatização. Então você consegue escolher, por exemplo, aqui, a temperatura que você quer dentro do carro. Você consegue dizer qual é o comando que você quer dar no ajuste de climatização. Você também pode dizer se você quer o desembaçamento do para-brisa e até mesmo do vidro traseiro.
Outra coisa que você tem aqui é a configuração do assento, né? Então, como esse assento tem 3 níveis de ventilação, você consegue fazer o ajuste por aqui também. E por fim, você define o período que o carro vai ficar ligado. Então, quando você dá a partida, você pode dizer, olha, eu quero que o carro fique ligado aqui 10 minutos, ou não, eu quero que ele fique ligado um período menor. Você pode escolher aqui, ó, tá vendo? Você escolhe aí o período que você quer que o veículo fique ligado. Então a gente tem aqui o ajuste de climatização a mais do que o da Chevrolet. Outra coisa que a gente tem é o estado do veículo. Então ele consegue te mostrar o que está acontecendo. Nesse momento eu estou com as portas destrancadas e os vidros estão abertos. Então por aqui você sabe tudo o que está acontecendo no carro. Aqui você também tem um relatório de saúde do carro. Na data, olha, números de partida do motor, distância conduzida, o tempo conduzido e se todas as questões do veículo estão ok, né? Se não tem nenhuma anomalia. Aqui em mais, você também consegue ter uma informação das viagens, tá vendo? Você clica aqui na data, só que ele vai te dar as viagens de forma separada, cada uma delas, tá vendo? 104 minutos, 76 km, velocidade média, velocidade máxima. Então você consegue ver por aqui o que aconteceu com o carro de acordo com cada uma das viagens no dia. Então você tem um relatório um pouco mais detalhado no caso do aplicativo aqui da Hyundai. Então só por aqui também temos a possibilidade de fazer a localização do veículo, como vocês estão vendo. Então quando a gente compara hoje o OnStar da Chevrolet, né, o aplicativo mais Chevrolet, com o Blue Link da Hyundai, eu posso dizer seguramente para vocês que o caso da Hyundai tem mais aplicações para você controlar o carro do que o oferecido pela Chevrolet. Aproveitando aqui a grande tela da central multimídia do Creta N-Line, vamos lembrar aqui do Streaming Box, equipamento que a gente já mostrou vídeo no canal mostrando como ele funciona. E para ele funcionar aqui nesse carro, você vai usar ele ligado ali na porta USB, já que essa central aceita aí o CarPlay, né? Bom, apertando aqui o botão Mídia, eu alterno para o Streaming Box. Então a gente já está na tela do Streaming Box. Como eu já expliquei para vocês antes, é sempre interessante você ter o Streaming Box conectado numa rede Wi-Fi. Aqui no caso, o que eu fiz? Eu roteei a rede Wi-Fi do meu smartphone aqui, que ele está utilizando justamente para fazer todas as conexões e navegações. Vocês estão vendo que funciona muito bem. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o aplicativo do YouTube. Olha só, ele vai carregar o YouTube como se eu tivesse, por exemplo, aí num computador. Posso vir aqui na busca, ó, Comprecar TV. A gente abre aí o site do Comprecar TV, tá vendo como vocês estão vendo? O canal do Comprecar TV é muito fácil fazer aqui a abertura. E mesmo com o carro em movimento, você vai conseguir ver os vídeos normalmente sem problema nenhum. E aqui o Streaming Box já deixa aqui do lado o menuzinho rápido. Então você vai ter aí o YouTube, vai ter o Netflix, vai ter o Spotify, vai ter aqui TV aberta, né? Esse aplicativo de Pluto TV. São alguns canais que estão disponíveis aí via streaming que você consegue assistir diretamente aqui pelo Streaming Box, né? Ele leva um tempinho para carregar, afinal de contas ele depende da conexão do meu smartphone. Então quanto melhor for a conexão, mais rápido vai acontecer aí. Olha aí nós temos um programa já bastante conhecido de todo mundo e outros aplicativos, né? Então, ó, aqui ele minimizou o aplicativo aqui do lado, mas eu consigo usar outros aplicativos da plataforma Android aqui, como vocês estão vendo. Então aqui no caso, o que a gente percebeu, que a integração do Streaming Box na central multimídia do Creta acontece de forma bastante tranquila, sem travamentos e toda a operação é bastante fluida. E aqui na Chevrolet Tracker, como é que o Streaming Box se comporta? Ó, já está conectado aqui o equipamento via a porta USB. E aí nós temos aqui a interface do Apple CarPlay. Quando você clica, ele abre o Streaming Box, né? Então vamos fazer a mesma pesquisa aqui. Eu vou abrir aqui o YouTube, o aplicativo do YouTube, e vamos ali na barra de pesquisa, vamos procurar aqui alguma coisa. Por exemplo, o próprio Streaming Box da FAVTech. Aí ele abre aqui vários vídeos, inclusive tem um vídeo nosso aqui que a gente fez há um tempo atrás. Vocês viram que a resposta aqui foi muito boa. Outro aplicativo, o mesmo que a gente viu no outro carro, o Pluto TV, que é a TV aí por streaming, né? Que é tem alguns canais grátis. Vamos entrar aqui.
ele está carregando porque ele depende da conexão de internet para fazer aí a carga e o aplicativo já está aberto aí com a TV. Agora, tem uma importante diferença aqui no carro da Chevrolet, porque quando a gente vem aqui em configurações, vem aqui rede e internet, olha onde o Streaming Box está conectado. Ele está conectado no My Chevrolet, que é a rede embarcada da própria Chevrolet Tracker. Então eu tenho essa vantagem aqui, eu não preciso rotear o meu smartphone para poder carregar o Streaming Box. Apesar da tela aqui ser menor, a gente viu que a resposta da central multimídia, a fluidez do processo é a mesma. Então o equipamento aqui também está funcionando muito bem, com a vantagem de ter internet embarcada nesse carro. Quer saber mais sobre o Streaming Box? Dá uma olhada no vídeo que a gente fez aí no nosso canal, que aí lá você vai ter todos os detalhes de como ele funciona. Antes da gente dirigir, vamos conferir o computador de bordo aqui do Chevrolet Tracker. Já começa com uma diferença. Aqui na versão RS, a tela não é colorida como acontece, por exemplo, na versão Premier, mas é um computador de bordo completo. Usando aqui o anel que tem na haste, a gente tem velocímetro digital, computador de bordo 1, computador de bordo 2, autonomia do tanque de combustível, consumo instantâneo quando o carro está andando e a média horária. Apertou o botãozinho menu aqui da haste, você vai para uma outra função. E aí você pode configurar o brilho da tela, do painel, tempo de vida útil do óleo, a distância em relação ao veículo da frente, temperatura do sistema de arrefecimento, não tem um ponteiro no painel, mas está aqui a informação, e a bússola. Apertou o botão menu mais uma vez, você vai para o menu Eco. Aqui você tem a média histórica dos últimos 50 quilômetros, você também tem o gráfico de como foi o consumo passado e o consumo instantâneo. Nesse da média histórica, se você apertar o botãozinho aqui da extremidade da haste, ele vai te mostrar os últimos 100 km e os últimos 500 km. É um computador de bordo completo. Hora da gente fazer aqui a nossa manobra, engatando o ré, você tem aí a câmera de ré na central multimídia, a linha de guia que é dinâmica, acompanha o movimento do volante. Se você quiser não utilizar ela, você pode desligar ou ligar ela. Freio de estacionamento manual. Vamos fazer a manobra, não é uma alta resolução, é uma resolução intermediária. E lembrando que esse carro tem sensor de estacionamento para avisar somente na traseira, tá? Então olha só, vamos ver se o sensor aqui aciona. Tá vendo? A gente tem uma árvore ali atrás. E o sensor acaba ajudando na hora de fazer a manobra. Tachão e lombada aqui com o Chevrolet Tracker. Tranquilo, porque é um pneu 215, perfil 55 com aro 17. Então vamos lá. Bom, suspensão aqui não é tão dura, mas o isolamento acústico não é aquele primor todo que a gente até encontra às vezes em alguns concorrentes. Mas eu digo assim, não está também muito diferente do que a gente normalmente encontra nessa categoria. Lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que ela se comporta. Primeira lombada passou sem problema. Não bateu, nem raspou, nem chacoalhou muito aqui dentro. Também não fez muito barulho. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. Acertando aqui a velocidade. Passou bem também, não bateu e nem raspou. Até agora está indo muito bem na prova de lombada. O isolamento acústico no piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Vamos lá. A gente percebe alguns barulhos de acabamento. Passou também a terceira lombada, 30 por hora sem bater e sem raspar. E agora a quarta e última. Vamos lá. Acertando aqui a velocidade. E foi muito bem na prova da lombada, só a questão do isolamento acústico que não impressiona tanto assim. Manobra de fim de rua, vamos lá, Chevrolet Tracker, parando aqui no nosso ponto de referência, vamos ver quantas voltas, 1,5. O volante não chega a ser assim tão pesado, mas já peguei direção elétrica mais leve. Vamos até encostar o pneu na guia, encostou o pneu na guia, vamos voltar um pouquinho para poder desvirar com segurança, sem forçar o sistema de assistência. Não tem sensor aqui na frente, né, pessoal? E vamos concluir a manobra. Bom, ela parou aqui
do centro um pouquinho para a esquerda, mas considerando a categoria que ela está inserida, não tem nada muito diferente não. E o painel aqui do Creta N-Line, como é? Vamos conferir. Para começar, ele tem um painel totalmente digital ao centro e tem ponteiros nas laterais, lado esquerdo contagiros, lado direito marcador de combustível e marcador de temperatura. Pelo volante você consegue acessar algumas configurações do computador de bordo. Então você tem aqui, ó, primeira informação do computador de bordo, segunda informação, aqui informação do trajeto que você fez, aqui o cronômetro e aqui o velocímetro digital. Apertou o botãozinho de menu, ele vai ali para a função da bússola. Apertou mais uma vez, ele vem para assistências à condução. Então aqui ele vai te mostrar a situação do uso da assistência à condução, que quando você aperta aqui e segura o OK, ele abre todas as configurações da assistência diretamente na tela da central multimídia, que você consegue configurar como você quer a assistência. Apertou uma vez para baixo, ele mostra o nível de atenção do motorista. Esse painel também troca de cor. Para isso, você vai usar aqui o Drive Mode, que tem aqui no console, e aí você tem aqui o modo normal, o modo Sport e o modo Eco. Então a gente consegue ver que apesar de uma apresentação mais bonita desse painel, se a gente for considerar informações do computador de bordo, a Tracker tem mais. E vamos fazer a manobra aqui com o Creta, só que quando você engata a ré, olha a diferença. Câmera de ré com mais resolução, linha de guia dinâmica, só que aqui você tem a visão 360 graus, né? Então aqui é a câmera de ré, aqui é a visão 360, mas você pode mudar os modos. Então eu tenho esse modo aqui que vai dar um zoom na parte traseira do carro e esse aqui que vai mostrar as rodas traseiras. Se eu colocar drive nesse momento, aí eu tenho a câmera dianteira, eu tenho uma câmera dianteira grande angular e eu tenho a câmera dianteira próxima das rodas. Se eu quiser ver a parte traseira, vai funcionar como um grande espelho retrovisor ou até mesmo a parte traseira com a imagem 360 graus. Então a gente percebe que aqui você tem muito mais recurso para fazer as manobras. Então vamos lá. Fazer aqui, tem a linha de guia dinâmica, a câmera 360 mostrando inclusive por onde o carro vai passar, o caminho que ele vai utilizar. Então você vê algum obstáculo se aproximando nessa linha, você sabe que o carro vai precisar passar por ali, né? Isso acaba ajudando bastante na manobra. A câmera tem uma resolução muito melhor e também temos aqui o sensor de estacionamento traseiro. Aí. Então dessa forma, se eu colocar aqui na imagem de zoom, fica mais fácil para ver o obstáculo. E até mesmo aqui a linha mostrando o centro do carro. Então na hora de manobrar é muito mais fácil aqui no Creta por conta desses recursos da câmera 360 graus e os sensores dianteiros e traseiros. Teste de tachão e lombada, vamos começar aqui primeiro com os tachões. Aqui o pneu tem um perfil um pouquinho mais alto que no Chevrolet Tracker, é perfil 60. E em matéria de conforto, eu vou dizer para vocês que os dois carros são parecidos, mas o isolamento acústico aqui no Creta é um pouco melhor. Isso é nítido. Não que seja extremamente melhor, não é assim, mas que você percebe que tem menos ruído aqui dentro do que na Chevrolet Tracker, isso é perceptível. Vamos ver agora o teste da lombada. Colocar o carro aqui a 30 por hora e vamos fazer a primeira lombada, vamos lá? A primeira lombada passou fácil, não chacoalhou, não bateu nada, não indicou fragilidade de conjunto de suspensão, foi bem tranquilo. Vamos ver agora a segunda lombada, 30 por hora. Também passou, mas eu senti a suspensão trabalhar um pouco mais que no Tracker. Você sente que vai naquele limite de compressão da suspensão. Vamos ver aqui o piso desnivelado e a terceira lombada. Isolamento acústico nitidamente melhor. Terceira lombada 30. Aqui eu também senti isso da suspensão. Ela passa, não bate, não raspa, mas você percebe que o conjunto de suspensão trabalha um pouco mais, né? Ele vai quase que no limite ali de compressão da suspensão. E a quarta e última... Bom, o importante é não bater e não raspar. Nesse ponto não aconteceu. Mas que a suspensão aqui vai um pouquinho mais no limite, isso ela vai. Manobra de fim de rua, muito mais simples alinhar o Creta, porque com esse sistema de câmera 360 graus, aqui eu tô com as rodas traseiras, aqui eu tô com as rodas dianteiras, então a gente consegue ver direitinho ali a posição da guia. Isso acaba facilitando e facilitando bastante. Eu vou até deixar aqui a câmera dianteira
para vocês poderem acompanhar um pouco melhor a nossa manobra. Bom, saindo, vamos até o nosso ponto de referência, vamos ver quantas voltas dá o volante. 1,5. Aqui, inclusive, o carro já desligou, porque o sistema de start-stop está atuando para economizar combustível. Vamos ver o caminho aqui que a gente vai fazer. Tirei o pé do freio, acelerei e já deu a partida de novo. Olha só, a guia se aproximando ali na frente, ó. Nesse ponto aqui, eu estou em 90 graus. Agora eu vou acelerar mais um pouquinho até encostar o pneu na guia. Ó, o sensor de estacionamento dianteiro já funcionou. Vamos dar um pouquinho de ré aqui, ó. Aliás, eu vou até mostrar aqui para vocês a roda dianteira, tá vendo? Por que eu volto um pouco o carro? Para a roda não forçar na guia, né? Você poder fazer a manobra com segurança. Agora vamos colocar aqui a câmera traseira. Essa imagem aqui da linha de guia. E vamos concluir a manobra. Olha, olhando aqui, eu diria para vocês, a gente tem praticamente o mesmo espaço que a gente usou no Chevrolet Tracker. A diferença é que com a câmera 360 e sensor de estacionamento dianteiro, fica tudo muito mais fácil. Hora de levar aqui o Chevrolet Tracker para a estrada. Primeira coisa que eu já vou destacar é que esse motor aqui, com mais que 21 kg de torque, ele tem uma resposta boa quando você está nessa situação aí de urbano ou semi-urbano. Então, 2.000 rotações, 60 por hora, ó. Dou um toquinho no acelerador, o motor conversa bem com o câmbio e o carro responde bem. Então não é aquele carro lento, você percebe que ele tem uma disposição em entregar aquilo que você está pedindo no acelerador. Usando aqui o limitador de velocidade, sexta marcha, 100 km por hora, a gente tem ali aproximadamente 2.800 rotações por minuto. Vamos levar a velocidade aqui a 120, que inclusive é o que essa rodovia permite. Você percebeu aqui que ele reduziu uma marcha para buscar a velocidade, então ele tem aquela boa resposta que eu destaquei. Esperar ele estabilizar aqui em sexta marcha. Ainda em quinta marcha, não chegou na velocidade. Vamos ver. O carro está numa pequena subidinha, agora ele foi para a sexta marcha. E aí a gente tem 2.100 rotações por minuto, o que é um giro baixo. Isso ajuda a economizar combustível na estrada. Assistência à condução aqui na Tracker, como é que funciona? Baseado na câmera que está ali atrás do para-brisa e filma a frente. No computador de bordo a gente tem uma tela que mostra a distância e o tempo em relação ao veículo da frente. Inclusive vou me aproximar aqui de um caminhão para vocês verem, ó, a câmera já está medindo, tem essa informação aqui. No volante você tem um botãozinho que você consegue escolher aqui 3 sensibilidades do aviso, não é da frenagem, é do aviso. Eu vou deixar na maior, eu vou acelerar contra o caminhão aí que está na frente, vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Estou acelerando para chegar rápido nele. Olha aí, vocês viram que ele deu o alerta sonoro e também o alerta visual, avisando que essa aproximação é perigosa. Outra coisa que a gente tem aqui é o alerta de ponto cego. Olha só, tem um caminhão aqui do lado, acendeu ali. Se eu der pisca para tentar virar, ele pisca o alerta, indicando para eu não fazer essa movimentação, porque ela pode ser perigosa, né? Porque tem um veículo na região de ponto cego. Então, esse recurso aqui acaba ajudando bastante, pode até mesmo prevenir acidentes. Retomada, 60 para 120, subindo com ar ligado. Vamos reduzir aqui 60 por hora, estabilizado, vamos pisar tudo. Você vê que o câmbio busca rápido a marcha, 90, 100, 110 e 120. O que a gente percebe é que a Tracker tem uma boa resposta nesse tipo de situação. Na estrada, o rodar da Tracker tende a ser suave. Aquela falha de isolamento acústico que a gente percebeu em área urbana, ali nos obstáculos, não se mostra muito aqui na estrada. E o motor responde bem, até mesmo tem uma boa disponibilidade de torque, o câmbio conversa bem aí com o motor. Então, para longas viagens, eu vou dizer, não vejo nenhum problema em matéria de ou não ter um bom conforto, ou mesmo não ter um bom desempenho. Pelo contrário, eu gostei bastante aí do conjunto. Hora de levar aqui o Hyundai Creta para a estrada. E olha só, tô parado aqui para entrar na rodovia, o Start Stop está acionado.
Só que o auto hold também. Então quando eu tiro o pé do freio, nada acontece. Mas na hora que eu piso no acelerador, aí ele libera o freio e dá a partida no carro, né? O funcionamento é um pouquinho diferente quando o auto hold está acionado. Bom, para ser bastante justo, quando a gente compara aqui esse semi-urbano do Creta com a Tracker, não que esse carro seja lento, ele também é espertinho nessa situação, só que você percebe no pedal do acelerador que nas mesmas situações ele tem um pouco menos de disposição do que o Chevrolet Tracker, o que é esperado, né? Afinal de contas o torque dele é menor e a potência também é menor, tudo isso acaba interferindo no desempenho. Velocidade em função de rotação, usando aqui o controle de cruzeiro, eu tenho ali um giro um pouco mais alto do que no Chevrolet Tracker, olha. A 100 por hora, eu já estou ali com quase 2.500 rotações por minuto. Vamos acelerar para 120, vamos ver como é que fica em 120. Aqui ele reduziu marcha para poder buscar o 120 por hora. Chegando aqui no 120, e aqui a gente tem quanto? Que vamos ver aqui na sexta marcha. Olha, quase 3.000 rotações por minuto. Esse deve ser um dos motivos pelo qual o Tracker é mais econômico na estrada. Falando aqui das assistências à condução, eu já vou começar destacando. Esse carro tem uma solução de ponto cego muito interessante. Por quê? Quando você dá seta para a esquerda, à frente do motorista, aparece a imagem do que está do lado esquerdo do carro. Quando você dá seta para o lado direito, a imagem do lado direito. Então isso é graças ao sistema de câmera 360 graus e fica bem aqui no campo visual. Na minha opinião, funciona melhor do que a indicação por LED. Aqui no Creta nós não temos uma tela que indica a distância em relação ao veículo da frente, mas vocês estão vendo que lá na frente eu tenho um ônibus. Vamos acelerar de forma perigosa em relação a esse ônibus, vamos ver se ele dá o alerta. Vamos lá? Ó, acelerando. Tá vendo? Ele dá o alerta também, dá o alerta sonoro. Faz tudo como o Chevrolet Tracker, a diferença é que aqui nós não temos a indicação da distância. Só que aqui no Creta nós temos recursos a mais de assistência à condução, como o sistema de aviso de saída de faixa. Ele já está ativo, a gente consegue ver aquele carrinho do canto superior esquerdo lá no display. Ele está conseguindo fazer leitura de faixa. Vou forçar o carro para fora da faixa. Olha o que acontece, ele pisca o carrinho, indicando que eu estou saindo da faixa, dá indicação no painel, e corrige para trazer o carro para dentro da faixa. Isso é muito legal, você configura pela central multimídia. Mas tem também o centralizador. Como é que é o centralizador? O botãozinho aqui no volante que você aperta, aí aparece aquele botão, aquele volantezinho verde. A partir desse momento ele já está centralizando o veículo na faixa. Olha que legal, ó. Se eu forçar o carro para fora, ó, ele traz o carro para dentro e faz a correção para centralizar o veículo na faixa. Então ele tem dois sistemas, né? Tem o sistema de aviso de saída com correção e o centralizador. Dessa forma fica muito mais tranquilo viajar, porque o carro vai sempre acompanhando as faixas. Claro, se você pegar curvas mais fechadas, o sistema não vai acompanhar, ele só acompanha aquelas curvas mais suaves. E se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, o sistema reclama, faz você colocar a mão no volante, se você não colocar ele desativa. E a nossa retomada de velocidade, mesmo ponto da estrada, ar ligado, 60 por hora, vamos pisar tudo até 120, ó. Pisando, o câmbio até que responde bem, mas você percebe que o motor leva um pouquinho mais de tempo para fazer a retomada. Chegamos aqui no 120, não é ruim, mas não é melhor do que o Chevrolet Tracker. E como é o Creta na estrada em longas viagens? Bom, é tão silencioso e confortável quanto o Tracker, aliás, até um pouco mais silencioso. O que não ajuda muito é o giro em última marcha, que acaba sendo um pouco maior, mas tem uma série de outras coisas mais legais, como por exemplo, o sistema de centralização de faixa, que é bem interessante. A gente tem o banco do motorista, que tem ventilação, então em locais muito quentes isso aí vai acabar fazendo diferença. A central multimídia com o sistema de câmera 360 graus, olha que legal. Você pode colocar aqui a imagem traseira sendo uma espécie de segundo retrovisor, né? Então você tem o espelho aqui em cima e a câmera traseira aqui embaixo. Na hora das longas viagens, tirando essa questão do giro um pouco mais alto, no geral, o Creta vai melhor. E se você quiser uma visão ainda mais compreensiva do que está acontecendo com o carro, além da imagem traseira, você aperta aqui, ele tem a imagem traseira e a câmera 360 graus mostrando o que também está acontecendo em volta do veículo.
Isso certamente garante mais segurança. E isso aqui, aliado à indicação do ponto cego, que você também consegue ver aqui no painel, te dá uma visão bem ampla de tudo que está em volta do veículo. Aceleração aqui de 0 a 100 com o Chevrolet Tracker. Condição mais esportiva. Ar-condicionado desligado, botão de tração aqui. Quando você aperta uma vez, só desliga o controle de tração. Mas olha só o que acontece quando você aperta e segura o botão. Você segura por alguns instantes e ele desliga também o programa de estabilidade, o que vai permitir entregar toda a potência no carro. Vamos estolar o carro e sair. Vamos lá? Estolado e vamos sair. Já 80, 90, 100. Conseguimos 8,86 segundos no 0 a 100. Hora de fazer o 0 a 100 aqui com o Hyundai Creta, mas vamos colocar na mesma condição esportiva do outro carro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser desligar o ar-condicionado. Aqui nós temos os modos de condução. Ó, eu passei ali para o modo esporte. Só que vocês estão vendo que ali o câmbio não está mostrando o S. Quando a gente joga o câmbio para o lado, aí sim, ele coloca em S. Então eu vou colocar tudo aqui no esportivo. Apertou uma vez o botãozinho aqui do controle de estabilidade, ele vai só acionar o controle de tração, né? Mas se você apertar e segurar, olha aí, ele também desliga o controle de estabilidade. Então eu vou nessa condição que é a mais esportiva possível. Vamos fazer aqui o stall do carro e saindo. Sai com menos desempenho que o Tracker, é nítido isso. Mas vamos ver no cronômetro. E olha só, no cronômetro dá diferença grande. 10,71 no 0 a 100. Estamos aqui nos finalmente do nosso vídeo, mas antes uma consideração. Questão do desempenho. Vocês viram aí que na aceleração de 0 a 100, na retomada deu o Chevrolet Tracker. Afinal de contas, tem mais potência e mais torque, com os dois carros pesando praticamente a mesma coisa. E a questão do consumo. Lá no começo do vídeo eu falei lá os números do Inmetro, mas olha só, no nosso teste ficou assim. Primeiro vamos falar do consumo na cidade. Rodamos aproximadamente 10 quilômetros. E dessa vez os dois carros abastecidos com etanol. Chevrolet Tracker fez 9,6 km por litro e o Creta fez 9,4 km por litro. Bem próximo, mas a vitória foi do Tracker. Na estrada, rodamos 30 km. Chevrolet Tracker fez 12,8 km por litro. Hyundai Creta fez 11,1 km por litro. Na estrada a gente vê uma vantagem maior para o carro da Chevrolet. E no acumulado, né, as duas medições juntas, total de 40 km, Tracker ficou com 11,5 km por litro e o Creta ficou com 10,6 km por litro. A diferença não é grande, mas a gente vê uma vantagem para o carro da Chevrolet. Até aqui no vídeo, se você prestou atenção em tudo, tá na cara que se os dois carros custassem exatamente a mesma coisa, a vitória indiscutivelmente seria do Creta na versão N-Line. Mas eles não custam a mesma coisa. Então antes, vamos recapitular onde cada um deles foi melhor. Pontos onde o Hyundai Creta foi efetivamente melhor, e a lista não é pequena. Assistência à condução mais completa, sistema de câmera 360 graus, freio de estacionamento elétrico, carregador de celular por indução, pedal shift no volante, modos de condução que você consegue escolher no carro, central multimídia com tela maior e GPS embarcado, saída de ar no banco traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, o ar-condicionado automático, banco do motorista com ventilação, sensor de estacionamento dianteiro, o tanque aqui é maior, são 50 litros contra 44 do carro da Chevrolet e 5 anos de garantia. Nesses pontos não há discussão nenhuma, o Hyundai Creta foi melhor. Mas o Chevrolet Tracker não perdeu em todas, teve momentos que ele foi melhor do que o carro da Hyundai, como por exemplo, questão do desempenho, inegavelmente. Também no fato dele ser mais econômico, a gente comprovou isso, e o carro da Chevrolet traz o Wi-Fi embarcado. E o detalhe, ele é mais barato. E para nossa conclusão final, a gente tem que pegar o preço dos dois modelos. Pois bem, Hyundai Creta N-Line, R$ 170 mil aproximadamente.
Chevrolet Tracker na versão RS, 160 mil reais. São 10 mil de diferença. Mas vocês viram que o Hyundai Creta tem uma série de equipamentos a mais. E aí, qual dos dois você ficaria? Eu quero saber, para ter uma ideia de como os clientes estão se comportando hoje. Um Tracker que tem mais desempenho, mais economia, Wi-Fi embarcado e é mais barato, ou o Hyundai Creta na versão N-Line, que tem um monte de coisas a mais, mas custa 10 mil reais. E aí, qual desses dois você colocaria na sua garagem? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV. Se gostaram, por favor, deixa o like, é importante pra gente. Se não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, comparativos completos assim, vocês já sabem faz tempo. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.